Em 2009, um grupo de amigos eslovenos criaram a empresa Outfit7. Eles tentaram por alguns meses criar aplicativos, como um aplicativo de futebol, um guia de viagem para a Islândia, um aplicativo de compra, pedras colecionáveis. Bom, nenhum desses aplicativos obtiveram sucesso. Só em 2010 eles decidiram comprar o modelo de um gato qualquer que estava à venda. E com isso eles fizeram o Talking Tom. Nisso a empresa foi subindo em popularidade muito rápido, e hoje ela tem apenas mais de 18 bilhões de downloads em seus jogos, mais que 2 vezes a população da Terra. Mas muitos jogos Outfit7 iam sendo apagados de ano em ano, então hoje nós veremos todos os jogos perdidos da Outfit7, desde 2010 até 2024, quando o último jogo foi apagado. Esse vai ser um vídeo bem detalhado, então provavelmente vai ser bem longo, então vamos voltar para 2010. Talking Baby Hippo foi lançado após Talking Tom em 16 de julho de 2010 para iOS e 10 de setembro do mesmo ano para Android. Esse jogo foi criado poucas semanas depois do Talking Tom e seguia uma produção similar ao mesmo e aos outros jogos que iriam seguir, com a Outfit7 comprando modelos do site Turbo Squid. Esse era como qualquer outro jogo de Talking, você falava e ele repetia com a voz aguda. Quando você fazia cosquinha, ele ria, você podia bater nas orelhas e nariz, dar uma cenoura, fazer ele encher o balão, dar um bico, enviar uma borboleta. Quando você desliza para a esquerda, ele diz olá, quando você desliza para a direita, você dá um tapa nele, e tem como bater nas pernas deles também. O estranho é que quando você baixava esse jogo pirateado, ele ativava um sistema anti-pirataria, que fazia o Baby Hippo falar em uma voz distorcida do normal. Em 2014, o jogo foi removido da Play Store por causa do reboot da série Talking Tom and Friends, mas por algum motivo desconhecido só foi removido da Play Store em 2017. Esse jogo pode ser encontrado em APKs pela internet. Talking Larry the Bird foi lançado em 30 de julho de 2010 para iOS e 1º de outubro para Android, só 14 dias depois do lançamento do segundo jogo. No começo esse app custava 99 centavos de dólar na Play Store e $1,99 na App Store. E o modelo do personagem pássaro também é do site Turbo Squid. Ele repete o que você fala, toca piano, explode quando você segura o piano, dá pra cutucar, dá pra dar pra semente, jogar um raio, gravar vídeos pra mandar pro Gmail e um botão de mão que faz ele mexer as mãos. Esse jogo foi removido em 2016 das lojas digitais, provavelmente por causa do reboot do Talking Tom and Friends. Esse jogo virou um meme recentemente com os vídeos Screaming Bird e True Birds on a Wire. Atualmente o APK desse jogo também pode ser achado na internet. Talking Harry the Hedgehog foi lançado em 14 de agosto de 2010 para iOS e 21 de outubro de 2010 para Android. O jogo apresentava um ouriço, e o que ele fazia de diferente dos outros jogos é que ele falava em 3 vozes diferentes. Ele repetia o que você falava em uma voz entediada, dava para socar, dar bebida azul, que ativava outras vozes. Tem um modo que ele desvia de balas e tinha a opção de gravar e mandar para alguma rede social como Gmail, YouTube, Facebook ou MMS. Esse app proporcionou a primeira controvérsia envolvendo o jogo da Outfit por conta do símbolo do sol nascente, que é associado em muitos países asiáticos com os crimes das guerras cometidos pelo Japão durante sua expansão na Segunda Guerra Mundial. O símbolo então foi removido, mas continua na versão Android. O modelo não é original, é do Turbo Squid. No final de 2013, ele foi retirado da Play Store e no começo de 2014 foi retirado da App Store por motivos desconhecidos. O APK do jogo pode ser achado na internet. E o curioso é que esse jogo teve uma cópia feita por outra empresa chamada também de Hell, que foi removida em 2021. Talking Hobbit the Hobbit foi lançado em 27 de outubro de 2010 para iOS e 15 de novembro de 2010 para Android. Ele repetiu o que você falava em uma voz robótica, você podia escrever uma palavra ou frase e ele leria, dá pra socar ele, fazer carinho, balançar o celular fazendo ele fazer animação e apertar um botão para ele dançar. Você também podia mudar a cor do robô para cinza com olhos azuis, só que tem um problema nisso. Apesar do modelo ser do Turbo Squid, esse modelo é na verdade o mascote de uma marca da Turquia chamada Arçelik.
Até a animação da dança é a mesma. Isso provavelmente foi o que fez o jogo ser removido no começo de 2014. Esse jogo tinha uma versão paga também, e por causa disso era alvo de muita pirataria, fazendo a Outfit 7 adicionar um sistema anti-pirataria que era igual ao Baby Hippo, alterando a voz do personagem para algo macabro. O OPK do jogo também pode ser encontrado na internet atualmente. Talking Hexer Dinosaur foi lançado em 30 de outubro de 2010 para iOS e 4 de novembro de 2010 para Android. Esse jogo apresenta um tiranossauro em uma selva. O jogo pode repetir o que você fala com a voz de dinossauro, tentar te morder quando você aperta na cauda, você pode dar socos para deixar ele bravo, fazer carinho, apertar botões para fazer ele lutar, comer um bife ou brincar de buscar e gravá-lo para compartilhar com o YouTube, MMSS, e-mail ou Facebook. Esse app também usa medidas anti-pirataria, que fazem a voz dele se alterar. O modelo e ícone também são do Turbo Squid, sendo estranhamente realista. Esse foi removido no começo de 2015, mas o APK ainda pode ser achado. Talking Santa foi lançado em 29 de novembro para Android e 30 de novembro para iOS em 2010. E também para Windows Phone em 16 de dezembro de 2014. Se você apertar no Ginger, muda para outro jogo, que iremos ver um pouco a seguir no vídeo. Ele repete o que você fala, dá pra socar e dar tapas, fazendo ele fazer animação, balancear o celular fazendo nevar, atropelá-lo com uma bola de neve gigante, dar leite com biscoitos, fazendo o Tom às vezes roubar os biscoitos, tocar o saco de presentes para pegar um presente, fazer cartões postais personalizados e gravar vídeos para mandar para MMS, Facebook, YouTube e Gmail. Nesse jogo aparecem muitos personagens do Outfit 7, e o modelo e ícone do aplicativo também são da Turbo Squid. Incrivelmente, tem um som inapropriado no jogo chamado de Geek.way, e outras pastas do jogo são chamadas de... e também um cartão postal chamado de Still Photo. Nas versões antigas, o Santa dava um iPhone para o jogador, mas isso foi removido. E em 2016, o jogo foi removido das lojas digitais, mas ainda pode ser achado em APKs. Talking Bacteria John foi lançado em 7 de dezembro de 2010 para iPad e 8 de dezembro de 2010 para iOS, não tendo versão Android. Ele repete o que você fala, dá pra fazer cosquinha, dá pra socar, ele literalmente morre. Se você dá rosquinhas para a bactéria, ela se multiplica, chegando até 6 bactérias ou 8 nas versões antigas. Dá pra injetar uma seringa, deixando eles loucos. Dá aspirina para eles, fazem eles diminuírem. O jogo foi removido no começo de 2015, pois a Outfit 7 queria apagar seus jogos velhos para colocar os novos no lugar. Mas o APK ainda pode ser achado, e depois de 8 jogos em um ano só, finalmente chegamos em 2011. Gina the Giraffe foi lançado em 19 de fevereiro de 2011 para iOS e 26 de fevereiro de 2011 para iPad, e 11 de abril de 2011 para Android. E teve uma versão paga lançada em 20 de julho de 2011. Você pode alimentar ela com cenouras, sorvete, morangos, limonada ou água. E observação, você tem que pagar esses itens. Dá pra socá-la, tem um minigame chamado Patty Cake, que você tem que tocar nas patas dela antes dela baterem na tela. Ela repete o que você fala, se você balança tinha uma animação. E nas versões antigas ela usava hélio e brincava com maçãs, mas foi removido. No minigame Patty Cake você ganhava imagens da Gina se completasse todos os 48 níveis no modo fácil, médio e difícil. O jogo foi removido no final de 2014, perto do lançamento do Talking Hank, com APK ainda podendo ser achado na internet. Talking Lila the Furry foi lançado em 19 de março de 2011 para iOS e 12 de maio de 2011 para Android. O jogo apresentava uma fada que fala tudo que o jogador repete. Tem um modo dia e noite, ela faz caretas quando você a soca, dá pra fazer cosquinha, dá pra girá-la. Ela joga 4 feitiços de dia e outros 4 de noite, canta 2 músicas de dia e outras 2 de noite.
e você também pode gravá-la para mandar para alguém. Esse jogo foi removido no começo de 2011 por motivos desconhecidos, sendo o último jogo a usar modelos da Turbo Squid. Talking Santa Meet Ginger foi lançado em 3 de dezembro de 2011 para iOS e 9 de dezembro de 2011 para Android. Esse jogo foi o que introduziu o personagem Ginger, primo do Tom. Papai Noel repete o que você fala, você pode fazer cosquinha ou socar o Ginger, dá pra socar o trem de brinquedo, dá pra socar o sino ou balançar. Nas versões antigas, sacudir o dispositivo criava um terremoto, apertar o trem também faz ele assobiar, tem um botão de pata que faz o Ginger irritar o Papai Noel, ele pode colocar fogo no Papai Noel ou dar um presente pra ele. Tem como mandar cartões postais de Natal customizados do Ginger e gravar o jogo pra mandar pra alguém. Hi, I'm Santa. Who can help you? Esse jogo foi removido por motivos desconhecidos em 2016, mesmo no ano que o Talking Santa foi removido. Tom Love Letters lançou em 28 de janeiro de 2011 para iOS e 3 de fevereiro para Android, e 8 de março para a Amazon, sendo a primeira aparição da Angela na franquia. O objetivo principal do jogo é fazer cartões postais digitais, mas você também pode fazer o Tom e a Angela se abraçarem, beijarem ou dançarem, enquanto você pode mudar a música. O jogo tem vários cartões postais, os que eu tô colocando na tela agora. Esse jogo foi removido da Play Store em 2022 e em 2024 na Apple Store, apenas para o iOS 16, sendo o mais recente dos jogos antigos a ser excluídos. O motivo para isso pode ser da controvérsia de um dos cartões postais que dizia algo meio inapropriado, sendo que o público do jogo era de menor de 18. Uma coisa interessante é que nos arquivos do jogo aponta que Angela se chamaria Glória. Tom's Messenger foi lançado em 27 de abril de 2012 para Android e 4 de maio de 2012 para iOS. O objetivo do app era para você mandar mensagens customizadas usando personagens da franquia Talking Tom. Mas bem, só tinha o Ben e Tom grátis. Os outros personagens, Angela, Ginger, Gina ou Pierre, você teria que pagar para desbloquear. Você podia personalizar os personagens, mudar o background e enviar vídeos para os familiares. Em 10 de dezembro de 2014, o aplicativo foi removido e meses depois substituído pelo Talking Tom for Messenger. Tom Loves Angela foi lançado em 6 de junho de 2012 para iOS e 13 de junho de 2012 para Android. No jogo você pode conversar com Angela por chatbot, tem um botão onde a Angela e Tom cantam o refrão da música You Get Me, dá para bater na Angela, emburrar o Tom, se você respirar no microfone cria um efeito de vento, dá para criar um efeito de terremoto sacudindo o celular, o jogador pode presentear a Angela com uma melancia, um anel, uma flor e o Tom pode repetir o que o jogador fala. Nesse jogo você podia fazer a Angela xingar, perguntando a ela "Who is an idiot?", algo que também acontece na Talking Angela. E esse jogo foi removido em 2019, por motivos desconhecidos, mas o APK ainda está disponível. Talking Tom Superstar foi lançado em 23 de dezembro de 2012 para Android e 26 de fevereiro de 2013 para iOS. Esse aplicativo servia como controle remoto para a linha de pelúcias Talking Friends Superstars. Você podia usar o app para fazer as pelúcias chorar, rir, entre outras dezenas de som. O aplicativo foi removido em 2016, mas ainda pode ser achado em APKs. I Want to Be Big foi lançado em 4 de dezembro de 2012 para Android e 10 de dezembro para iOS. O jogo é apenas um e-book animado que conta a história do Ginger, que queria crescer e ser grande como os outros. O jogo era para ser usado junto com os brinquedos da Talking Friends Superstars, e o jogo foi removido em 2016 e não tem muito o que falar sobre. I want to be big. Can't wait to grow tall. The world is so high. Why am I so small? Angela's Valentine foi lançado em 25 de janeiro de 2013 para ambos iOS e Android. Esse jogo era usado para mandar cartões postais românticos para seu companheiro. Os cartões postais mostravam os personagens fazendo coisas, como a Angela jogando uma torta no Tom e outras coisas.
O jogo também tinha as músicas You Get Me e Taz Falling in Love. Nós mencionamos anteriormente no vídeo sobre a controvérsia envolvendo o jogo Tom's Love Letters, que continha uma frase envolvendo uma coisa bem própria. Bom, esse jogo também tinha essas frases em um dos cartões postais. Esse aplicativo não durou muito e no começo do ano seguinte, 2014, ele foi removido das lojas digitais. De Cartoons foi lançado em 13 de fevereiro de 2013 para ambos iPad e iOS. Esse aplicativo continha todos os episódios da série Talking Tom and Friends. O usuário poderia ver o perfil dos personagens e salvar papel de parede. O aplicativo tinha se metido uma controvérsia quando alguns anúncios enganosos apareciam no app que te direcionam para um site dizendo que se você fizesse um quiz, você ganharia um iPad e logo pedindo os usuários para colocarem suas informações pessoais. Quando o CEO da Outfit descobriu isso, eles imediatamente pediram desculpa, pois supostamente um glitch bagunçou a rede de anúncios. O aplicativo de repente parou de funcionar. Logo depois foi removido em 2016 por motivos desconhecidos. Agora, pulando para 2014, nós vamos para 2015. Talking Tom for Message foi lançado em 25 de março de 2015, depois dos famosos My Talking Tom e My Talking Angela. Esse jogo é uma versão remasterizada do Tom's Message, de 2012, que vimos anteriormente e é muito similar. Você escolhe um personagem, um background, grava um vídeo, salva na galeria ou manda para um dispositivo tiver o Messenger. Uma diferença é que no lugar da Gina e do Pierre no outro aplicativo, eles introduziram agora o Hank, sendo a primeira vez que ele aparecia. Esse app foi removido em algum momento de 2016, por motivos desconhecidos, mas eu teorizo que é porque ninguém usava esse aplicativo. Talking Tom Jet Ski foi lançado em 20 de outubro de 2015 para Android e um dia seguinte para iOS. Esse jogo é o primeiro Endless Runner da Outfit 7, e o objetivo é desviar dos obstáculos e tentar fazer a maior quantidade de pontos possíveis, coletando estrelas para ganhar mais pontos. Também tem 3 missões que, se você concluir, você multiplica seus pontos. No jogo você pode controlar a Angela ou Tom, e em 2018 é lançada a sequência desse jogo, o Talking Tom Jet Ski 2. O primeiro jogo foi removido em 2021 e o segundo foi removido em 2002, apenas no Android, ainda estando disponível no iOS. Talking Tom Bobo Shorter foi lançado em 6 de novembro de 2015 para Android, 23 de novembro de 2015 para iOS e 15 de dezembro de 2015 ele lançou mundialmente. O objetivo era fazer uma combinação de bolhas da mesma cor para destruí-las e vencer fases, desafiar seus amigos, derrotar chefes, colecionar figurinhas e desbloquear outros personagens. O jogo ainda existe na internet, mas infelizmente o multiplayer não funciona. Talking Angela Color Splash foi lançado em 23 de maio de 2017 para iOS e 26 de maio de 2017 para Android, e teve sua versão chinesa lançada em 12 de julho de 2018. Esse jogo é praticamente o Candy Crush da Outfit 7. Você combina 3 iguais, ativa boosts, destrói blocos, coleta diamantes e vai avançando em centenas de níveis. A personagem principal é a Angela, mas o Tom também está disponível no menu de conectar ao Facebook. A versão chinesa acabou também sendo removida em 12 de julho de 2019, por razões desconhecidas. Talking Tom Paul foi lançado previamente em 30 de agosto de 2017 para iOS. Um dia depois para Android, foi finalmente lançado mundialmente em 22 de novembro de 2017. Nesse jogo de puzzle você tinha que puxar as boias e fazê-las se tocarem para passar de fase. O jogo tinha 28 conquistas, 500 fases e um sistema de vidas. O contexto do jogo é que o Tom comprou um parque aquático e ao longo que você ganhava chaves, você devia reformar o parque aquático. O jogo foi então removido no começo de 2021 por razões desconhecidas. My Talking Tom Lite foi lançado em 6 de junho de 2018, apenas para Android. Não tem muito o que falar sobre, é só o My Talking Tom, só que mais leve e mais rápido. Ele é um dos aplicativos da Outfit 7 que menos durou, sendo apagado um ano depois, em 2019.
Talking Tom Cake Jump foi lançado em 19 de junho de 2018 para Android e 28 de junho de 2018 para iOS. Nesse jogo você tinha que fazer o Tom pular para fazer uma torre de bolo. Enquanto isso você ganhava moedas, então você gastava com power-ups, novos mundos, novos visuais, novos personagens como Ginger, Hank, Ben e Angela. O jogo foi removido em 24 de julho de 2020, mas igual a muitos outros jogos, o APK também está disponível. Talking Tom Jump Up foi lançado previamente em 23 de agosto de 2018 para Android, um dia depois para iOS, e 6 de setembro de 2018 lançou mundialmente para iOS e um dia depois para Android. O jogo é basicamente um jogo de arcade, onde você tem que pular de trampolim para trampolim e chegar o mais alto possível. Tinha também outros personagens, mas nada demais e o jogo foi removido em 2019. Talking Tom Farts. Bom, Talking Tom Farts foi lançado em 4 de dezembro de 2018 para Android e no dia seguinte para iOS. Esse é um jogo Endless Runner, onde você tem que tentar chegar o mais longe possível enquanto o Tom peida no ar. Seu objetivo é conseguir o maior score e coletar gás. Se o Tom ficar sem gás, ele acaba morrendo e o jogo acaba. Esse jogo foi o jogo que menos durou de pé na história do Outfit 7, durando menos de 2 meses, sendo removido em 21 de janeiro de 2019. Talking Tom Splash Force foi lançado em 8 de abril de 2019 para Android e 10 de abril de 2019 para iOS. No jogo você usa os personagens para tirar balões de água nos guaxinins. O player então, a cada nível, ganha moedas que servem para reconstruir a vila do jogo. Os personagens principais são o Tom, Angela, Hank e Roy e alguns outros personagens e um monte de personagens descartados. O jogo tem 3 mundos, a Vila da Selva, o Vale do Deserto e o Lago Congelado, e o mundo da praia que foi descartado. Esse jogo faz referência a Angry Birds na sua descrição, dizendo no lugar de atirar flechas ou pássaros, você atira balões de água que fazem um splash maior. Esse jogo teria uma versão chinesa, só que não sabemos até quando esse projeto foi. E então esse jogo foi removido de todas as lojas digitais, só que eu não achei nenhuma data para exclusão e o APK ainda existe, como sempre. Game Bird Talking Tom foi um app feito pela Rouge Play, em colaboração com o Outfit 7, lançado em 26 de outubro de 2021. Para usar esse app, você precisaria ter o boneco Game Buddy do Tom, algo similar ao Talking Tom Super. Quando você está com algum jogo da Outfit 7 ativado no celular, o boneco faz comentário do seu jogo, conta piadas, fala de si mesmo e etc. O jogo junto com o brinquedo foi descontinuado em dezembro de 2024, desaparecendo completamente. Tal que bem aí foi previamente lançado em 29 de agosto de 2023 para Android e um dia depois para iOS, sendo lançado apenas na Eslovênia, África do Sul e Chipre. No jogo você fala no microfone com Ben, onde você pode fazer perguntas, pedir para ele contar uma piada, uma história, etc. O player também pode socar o Ben, derrubando ele do sofá. Enfim, esse jogo provavelmente não vai chegar aqui no Brasil. My Talking Tom 2 Lite foi lançado em 9 de abril de 2024, apenas para Android, e ele era a versão mais leve do jogo. Eles removeram algumas coisas. Só tem um pet, só tem 2 categorias de roupas, comidas e itens, e não dá para mudar a mobília. Só tem 2 brinquedos, não tem páginas colorir, não tem fantoches, tem muito menos roupas, Tom fica mais doente e esse jogo não durou muito. Foi deletado no final de setembro de 2024. Bom, e aqui encerramos esse longo vídeo. Eu queria agradecer ao youtuber Son Otaku pela colaboração. Estarei deixando o canal dele na descrição. E vamos lá dar um apoio para ele depois. E eu também queria que vocês deixassem nos comentários qual é o jogo da Outfit 7 favorito de vocês. O meu com certeza é o Talking Bacteria John. Sério, esse jogo é muito bom. E foi isso, tchau.